Vamos ter mais uma palavra de oração, como você está? Senhor, nós agora te agradecemos, que nós podemos ler a Tua palavra, podemos meditar na Tua palavra. Te agradecemos pelos louvores, pelas orações, e reconhecemos, Senhor, a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa necessidade e dependência do Senhor. Se a Tua palavra não for alimento para a nossa alma, então não haverá comunhão contigo, então não haverá conhecimento de Deus na nossa caminhada. Então, visita o nosso coração, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado e nos ajude a entender a Tua palavra. Que a Tua palavra seja um bálsamo, mas que ela também seja um desafio para os nossos corações. Que ela nos confronte com a gente mesmo. Que seja instrumento do Senhor para, por meio do Teu Espírito Santo, renovar, mudar a nossa vida e a nossa caminhada conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós estamos aqui aos domingos pela manhã conversando sobre as cartas de Pedro. Então, capítulo 2, versos de 1 a 10. Despejando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tem alguns aspectos importantes aqui nesses versículos que nós lemos. Eu quero tentar falar um pouquinho sobre cada um deles. Nós já conversamos, deve ser o terceiro domingo que nós estamos meditando na carta de Pedro, e aí nos lembramos que essa carta ela foi escrita mais ou menos entre o ano 60 a 67 da nossa era, no início da igreja, no início da caminhada cristã. Os judeus estavam sendo perseguidos, desde que a igreja começa, intensa perseguição vem contra os judeus. Paulo estava em Roma, já preso. Pedro então escreve para a igreja dispersa, para aqueles perseguidos. Nero tinha colocado fogo em Roma e ele culpou os cristãos por causa disso. Então houve grande perseguição que culminou depois com a morte do apóstolo Paulo e também com a morte do apóstolo Pedro. A situação não era fácil para os judeus que ficaram lá em Israel. Jerusalém tinha sido destruída, o templo havia sido destruído, a perseguição era muito grande. Alguns judeus se rebelaram contra Roma, e no ano 67 que houve uma grande destruição. Eles estavam então dispersos, longe da sua casa, muitos tinham sido mortos, ainda havia intensa perseguição. E é nesse contexto que o apóstolo Pedro escreve a sua carta, para esses da dispersão, para esses que estão distantes.
E esse segundo capítulo, especialmente o versículo 9, que nós cantamos aqui, vamos ler novamente o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse, por certo, se não for o principal versículo, é um dos principais versículos das cartas de Pedro, porque os teólogos, os estudiosos da Bíblia e da história, divergem um pouco sobre a proposta de alguns a partir desse versículo. A ideia aqui é uma ideia da substituição. Que substituição é essa? Para alguns, Pedro está dizendo aqui que agora nós somos o Israel de Deus. Até então os judeus entendiam que eles eram propriedade exclusiva de Deus, eram um povo escolhido de Deus. E o sofrimento na história mostra tudo isso. Agora, para alguns, o que Pedro está dizendo não é geográfico. A igreja está além dos limites de Israel. A igreja invisível é formada por gente que está por todo canto. Então nós agora somos a igreja. Há uma substituição. Não é mais uma única nação, uma nação geográfica. É todo um povo. É uma nação espiritual, agora escolhida por Deus, lavada pelo sangue de Jesus. Esses são a propriedade exclusiva de Deus. Alguns divergem desse pensamento de Pedro, especialmente aqueles mais voltados para o judaísmo, que ainda acreditam que não se trata de substituição. Pedro está escrevendo para os judeus que foram dispersos, para os judeus que estavam fugindo. O momento era esse, era de sofrimento, era de perseguição. Muitos tiveram que sair da sua casa. E judeus que se converteram também ao cristianismo. Então, para algumas pessoas, é esses que Pedro está escrevendo. Para os judeus convertidos, que agora estão dispersos, estão fugindo e desejosos de voltar para a sua casa. Não é para todos os cristãos. Então, há uma divisão de pensamento em relação a isso. Eu prefiro pensar que nós somos o Israel de Deus, isso que a gente tem aprendido ao longo da história. Então, essa é a primeira ideia, a ideia de que Israel vai muito além de uma região geográfica que é tão pequenininha. Israel é um país muito pequeno. Ele é do tamanho de um estado médio aqui da nossa região nordeste. Não é mais um lugar tão pequeno e geográfico. É toda uma nação que Deus escolheu. E nessa nação estão aqueles que antes eram gentios, que antes não eram povo, mas agora são povos de Deus, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. E Pedro, para esses que, em meio ao sofrimento, como nós já destacamos, é sofrimento, é dor, é perseguição, Pedro não vem com uma palavra de consolo. Ele vem pastoreando o coração desses irmãos com uma palavra de desafio. Vocês estão com medo porque vocês estão sofrendo, estão com medo porque estão sendo perseguidos, estão com medo porque tem gente morrendo, porque vocês se converteram e agora estão sendo perseguidos por conta dessa fé. Vocês estão com medo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês que vai além do medo. Vocês são propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus. Vocês são a nação santa. Vocês foram lavados pelo sangue de Jesus, propriedade particular de Deus. Isso vai além do medo, isso vai além do sofrimento e da dor. Somos filhos de Deus, por meio de Jesus. E Pedro traz essa motivação de uma maneira muito pedagógica e fantástica. Essa substituição também de Israel para essa nação agora formada por todos os eleitos, também aponta para características que são da igreja, que antes só podiam ser percebidos em determinados personagens do Velho Testamento e em Jesus. Nós somos a raça eleita,
Fomos escolhidos por Deus. Ele escolheu dentre os pecadores a sua igreja, o sacerdócio real. Jesus tem a função de profeta, sacerdote e rei. E agora, o que Pedro está dizendo é que a igreja é o sacerdócio real. Qual é a função do sacerdote? O que o sacerdote fazia lá no Velho Testamento? O sacerdote, ele intercedia pelo povo. Ele oferecia sacrifício pelos pecadores. E ele intercedia pelo povo. Não devia ser fácil esse ofício do sacerdote, porque era o tempo todo banhado em sangue, sentindo o cheiro de carne morta, de animais mortos. Isso era o tempo todo. Havia atrás do templo, do lugar de sacrifício, uma espécie de manilha, uma canaleta que saía para dar no rio, o sangue escorria para aquele lugar. Era um verdadeiro mar de sangue, por conta do sacrifício que era o tempo todo, que era intenso. O sacerdote tinha que interceder pelo povo. Tinha que pedir para que Deus tivesse misericórdia dos pecadores, que por causa do sacrifício estavam demonstrando arrependimento. O apóstolo Pedro vem dizer que a igreja é o sacerdócio real. Nós não oferecemos mais sacrifício pelos pecadores, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus. Jesus foi o sacrifício vivo por causa dos nossos pecados. Mas agora, como sacerdócio real, nós intercedemos pelo povo. Nós intercedemos pelas pessoas. A igreja tem esse sacerdócio. A igreja não será igreja se ela não sofrer por causa dos pecadores que estão distantes do Evangelho. A igreja não será igreja se ela não perceber o cheiro do pecado, se ela não perceber o sofrimento, a dor e a podridão da sociedade em que ela está vivendo. Isso não trouxer sofrimento para ela. O crente não é crente se ele não levantar de madrugada para interceder pelos seus que estão perdidos, pelas pessoas que ele conhece, mesmo por aqueles que estão distantes. Esse é o sacerdócio real, que intercede, que chora, que sofre por causa dos pecadores. Vocês estão sofrendo e sendo perseguidos por causa dos corruptos, por causa dos pecadores. Vocês têm que sofrer, não porque eles perseguem vocês, mas porque eles são pecadores e precisam conhecer o Evangelho que alcançou o coração de vocês. Isto é ser igreja, e é isso que Pedro está trabalhando com esta nova igreja. Foram escolhidos, e os escolhidos recebem esse ofício sacerdotal de interceder pelos pecadores. E para que isso aconteça, essa igreja também é a nação santa, santificados pela graça de Deus, santificados pela palavra de Deus, porque vivem a palavra de Deus. Pedro está dizendo aqui nos versículos anteriores que eles tinham rejeitado, as pessoas tinham rejeitado a mensagem que fora trazida para eles. Eles rejeitaram a pedra angular, a principal pedra, a pedra de sustentação. E agora a igreja tem essa mensagem. O que é a pedra angular? Temos arquitetos aqui entre nós, né? Lá em Israel tem construções feitas pelos romanos já de 2000 anos, alguns ficaram de pé. E chama a atenção alguns portais que tem para entrar num teatro, para entrar em determinados lugares. Portais todos de pedra, sem nenhuma coluna, sem nenhum ferro, sem nenhum concreto para segurar. E aí como é que funciona? Eles faziam toda uma armação de madeira e eles iam assentando aquelas pedras até formar o arco. Mas a última pedra que era colocada lá em cima era uma pedra que tinha um formato tipo de losango diferente, que era colocada ali e ela encaixava. E toda a sustentação estava naquela pedra, que é a pedra angular. É isso, arquiteto? Que era a pedra angular. E aí, era bem interessante. A gente aprendeu lá que como é que eles testavam isso? Tinha toda a sustentação, a madeira, para sustentar aquela pedra que tinha sido assentada. Eles pegavam o arquiteto e colocavam eles bem embaixo do arco e tiravam a sustentação. Porque se ele tivesse feito alguma coisa errada, o castigo seria que tudo aquilo cairia sobre ele. Então a pedra angular é a pedra
principal, que sustenta. E a gente vê arcos que estão lá há muito tempo, estão firmes e fortes. Jesus é a pedra angular da sua igreja. E Ele escolhe a sua igreja, e a igreja tem a mensagem que é de sustentação. E a mensagem que sustenta é aquela que, quando alcança o coração do pecador, arrebenta o coração de pedra, dá um novo coração para ele. E quando isso acontece, a verdadeira conversão, não há como se desviar desse caminho. Não há como, porque a pedra angular sustenta a fé, sustenta a vida. E aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus serão crentes até o dia que Deus os chamar, até o dia que Jesus voltar. Então, nesse sentido, não existe crente desviado, porque não tem como se desviar, porque ainda que eu quisesse, eu não podia, porque fui escolhido pela graça, fui escolhido por Deus, fui lavado pelo sangue de Jesus, sou alvo do seu amor. Se eu quisesse, eu não podia, porque eu sou dele, sou propriedade exclusiva de Deus. Agora, se eu pudesse, eu também não queria, porque eu não sou bobo, não tem coisa melhor do que saber que sou amado por Deus e que Ele tem conduzido a minha vida. Somos a igreja do Senhor, somos o Israel de Deus. E como Israel de Deus, se você diz que você é igreja, olha quanta coisa tem por trás dessa afirmação. Você é igreja? Quem é igreja? Levanta a mão. Faz parte dessa igreja de Cristo. Você faz parte dessa igreja? Olha como essa igreja é pequena, né? Quem faz parte da igreja de Cristo, lavado pelo sangue de Jesus? Levanta a mão, eu quero saber. Pois é, então, quando a gente faz essa afirmação, se eu estou dizendo que eu faço parte dessa igreja, então eu também estou dizendo que eu sou santo, que eu sou dessa nação santa. Também estou dizendo que eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou dele. Se eu sou dele, então é Ele quem conduz a minha vida, Ele é quem controla a minha existência. Olha quanta coisa. E mais, versículo 10, o que diz o versículo 10? Eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? O que diz o versículo 10? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para viver o Evangelho, para testemunhar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Essa é a mensagem que está por trás disso tudo. E agora eu queria pensar de uma maneira muito prática para a nossa caminhada, como igreja que somos, nessa certeza que fomos escolhidos, fomos comprados, fomos lavados, fomos santificados pela palavra. No tempo que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos, qual é a nossa responsabilidade? Pedro está aqui dando uma grande responsabilidade para os seus irmãos, que se estende até nós. O que é ser igreja nessa sociedade corrompida, nessa sociedade perversa? O que é ser parte dessa igreja na família? O que é ser igreja dentro da própria igreja, no lugar em que nós estamos? Como é viver a mensagem do Evangelho? Como é viver de maneira a proclamar as virtudes do Senhor Jesus na sociedade, na família e mesmo no mundo religioso que nós vivemos? Algumas coisas importantes que chamam a minha atenção. É preciso perceber e aprender que o testemunho da igreja, o meu testemunho como crente, deve ser um testemunho de amor, de santidade e de perseverança, não de religiosidade. O testemunho que a gente escuta, o testemunho que a gente assiste e o testemunho que atrai multidões é de gente que tinha câncer e foi curado. É de gente que era pobre e agora ficou rico. Era de gente que vivia uma vida miserável, agora vive uma vida de prosperidade. Esse é o testemunho que nós ouvimos. Mas Pedro está aqui falando com pessoas, com uma igreja que estava empobrecida,
uma igreja que estava sem condições de cuidar dos seus enfermos, dos seus doentes, uma nação que estava totalmente desprezada ao largo da sociedade. E ele não está prometendo para eles riqueza, não está prometendo para eles saúde, não está prometendo para eles prosperidade. Essa tem sido a marca da religiosidade do século passado para cá. O testemunho da igreja não é este, é apenas um testemunho de santidade, um testemunho de entrega, de confiança, um testemunho de amor, que, amados por Deus, vivem intensamente o amor de Deus. E aí, por conta disso, o que a gente percebe no mundo religioso é ajuntamento solene com promiscuidade e com perversão. As pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que pode ser ouvido e por aquilo que pode ser visto no seu testemunho. Elas estão muito mais preocupadas em que as pessoas vejam que elas prosperaram, que elas foram curadas e por isso elas são de Deus. Estão preocupadas em manifestar os dons em lugares onde eles não devem ser manifestados. Estão muito mais preocupados em glorificar, em gritar onde tem que ter silêncio. E se esquecem de falar onde é para falar, do que em demonstrar uma vida de santidade. E tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que pode ser percebido pelo outro, tem uma imensa capacidade de mudar o foco e de esconder os segredos do coração. Então a gente vê pessoas cheias do Espírito Santo, gritando, falando, gente testemunhando, e que lá no seu íntimo vive uma vida de perversão, de pecado. Há uma capa de religiosidade que sustenta a suposta fé dessas pessoas. Não é isso. O testemunho é apenas de santidade e de amor, sendo rico, sendo pobre, sendo bonito, sendo feio, morando na favela ou morando no condomínio, tendo um carro do ano, ou andando de fusquinha, ou pegando carona com os vizinhos para poder vir para a igreja e para trabalhar. Não importa. Não importa. O povo de Deus é propriedade exclusiva de Deus, está espalhado por esse mundo, e os valores do reino são outros valores. Os valores do reino não são monetários, os valores do reino são espirituais. É a manifestação da vontade de Deus. São aqueles que se entregam, que se derramam e vivem aquilo que vem do Senhor. E saindo um pouco dessa esfera social e vindo para algo mais particular, que é a nossa família. Deixa eu fazer uma pergunta para nós que somos pais. Teremos encontro de casais semana que vem. Pais de pequenininhos, como a Japinha, aqui, até gente que casou hoje como a Andresa e a Larissa que vai se casar no final do mês, ou até de caras de 40, 50 anos. E pais de adolescentes. Algo que tem me intrigado. Será que nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo corrompido? Ou é para a nossa religiosidade? Porque a religiosidade, ela julga, e o julgamento da religiosidade é sempre condenatório. Nunca é para absolver, é sempre para condenar. Ela julga, ela aponta, ela cria pecados, ela estabelece categorias. E aí, às vezes eu pergunto, a gente vai combater o pecado que bate a porta dos nossos filhos com o pecado da nossa rejeição? A gente pode combater o pecado que afeta a caminhada dos nossos filhos no dia a dia com o pecado do preconceito? Será? Existem religiosos, existem pais extremamente religiosos, crentes cheios do Espírito Santo, que estão desprezando os filhos por causa de piercing, por causa de tatuagem. Estão convidando os filhos, não diretamente, mas mostrando para os filhos que eles podem mudar de casa, eles podem ir embora, porque eles não estão atendendo aos preceitos da religiosidade. Existem pais tentando impor a sua religião aos seus filhos. Tem pai que tem coragem de dizer para um filho que ele não está conseguindo emprego
por causa de uma tatuagem que ele fez no braço, ou por causa de um piercing que a menina colocou no nariz, parece o Pumba lá do Timão e do Pumba, mas se é bonito, se é feio, não sei. Eu não estou tentando absolver aqueles que vivem no pecado, não é isso, mas não se combate pecado com pecado, não se combate pecado com preconceito. O que determina o meu amor pelos meus filhos? É o boletim de notas? É um piercing, uma tatuagem? O que determina o amor pelos meus filhos é a orientação sexual dos meus filhos? Ou é saber que ele é uma herança de Deus para mim? E que como herança eu tenho que cuidar dessa herança, eu tenho que zelar por essa herança, e que num determinado momento da vida eu já não posso mais dizer o que ele tem que fazer, mas eu tenho sempre amar. Eu tenho sempre que responder. E nesse sentido eu louvo a Deus por essa igreja. Não estou vendo o meu diácono por aqui, mas todo mundo já sabe. Foi muito estranho para mim o Luiz ter sido eleito diácono usando brinco. Ele tinha acabado de colocar brinco e vocês elegeram ele diácono. Foi essa igreja, não sei o que está acontecendo com essa igreja. Mas a igreja compreendeu, a igreja entendeu, independente da visão e do posicionamento. Pessoas oram pelos meus filhos, eu oro pelos filhos das outras pessoas. Tem outras coisas que é mais complicado. Os meus filhos de pequeno falaram, agora eu vou pôr uma tatuagem. Eu falei, tatuagem deixa que eu faço. Você sabe fazer? Sei, de fivela. Tem fivela que tem assim vários tipos de animais, né? Você pega uma fivela que tem lá um cavalo, senta no lombo, fica a marca roxinha, aí você só passa uma tintinha por cima. Então, tem muita coisa que a gente precisa entender à luz da palavra e que nós não encontramos resposta, e o que a gente precisa fazer é dobrar os joelhos e orar. E ainda que no meu coração eu entenda que os meus filhos estejam vivendo no pecado, eu vou responder com o amor de Cristo em minha vida e em meu coração, não com a rejeição, não com a opressão ou com a repressão. Não é assim, não é. Uma das coisas que eu tenho procurado ensinar para os meus filhos, não de muito pequeno, né? Eu tenho tentado mostrar para eles, a Larissa vai casar, o Luiz está namorando, está dizendo que vai casar, é que sexo é uma coisa maravilhosa, é abençoadora, e quando a gente entende o tempo certo para acontecer, é melhor ainda. Uma vez eu com a Luísa entramos em casa, estava a Luísa e a Larissa na sala, eu entrei e olhei para eles e falei assim, oi feios. Aí a Larissa olhou e falou, foi você que fez, vocês que fizeram. Eu falei, foi uma delícia no dia que a gente fez, vocês nem imaginam como foi gostoso. Aí eles falaram, ai pai, eu falo, não, é verdade, precisa aprender, que é muito bom e é muito gostoso. O Luiz só reclamou um dia no carro, falou, cara, você está falando da minha mãe. E os filhos adolescentes têm muita dificuldade em aceitar que a mãe faz sexo com o papai. Ou alguns acreditam que o papai e a mamãe só fizeram sexo 2 vezes, para nascer a irmãzinha mais velha e o irmãozinho mais novo. Às vezes eles não estão muito enganados, né? Dependendo do casal, mas... Gente, não se combate pecado com pecado. Nós vamos acolher os nossos filhos, amar os nossos filhos. E se eu achei que está feio, eu vou dizer que está feio, mas não vou deixar de amar. Não vou dizer que meu filho vai para o inferno por causa de algo que é diferente da minha religiosidade, do que eu penso. Eu não posso desejar isso, eu tenho que amar e com o amor de Cristo alcançar o coração dos meus filhos. Será que lá dentro de casa eu sou essa igreja santa? Eu me porto como propriedade exclusiva de Deus, para que os meus filhos percebam, para que os meus vizinhos percebam como é fazer parte dessa igreja, vivendo em família e no relacionamento conjugal entre maridos e esposa. Eu vou falar muito porque tem encontro de casais na próxima semana. Será que como marido eu percebo qual é o tempo que a minha esposa está vivendo nessa parábola da vida? Muitos homens não percebem, estão casados há 20 e 30 anos e não percebem que a sexualidade da mulher é diferente da sexualidade do homem, e eles impõem a sua sexualidade às suas esposas. Tem muitos relacionamentos sexuais entre crentes que são verdadeiros estupros.
Será que sou igreja? Sou um homem santo, um homem crente, uma propriedade exclusiva de Deus na relação com a minha esposa, a esposa com os maridos. A igreja está começando lá dentro da minha casa. A luz de Cristo brilha lá. E aí, para finalizar, outra coisa que tem me intrigado, eu tenho percebido e eu tenho orado muito nesse sentido. Se nós não somos essa igreja santa, as pessoas não percebem em nós que somos a propriedade exclusiva de Deus, não pela arrogância, mas pela humildade, pela entrega. Então, algumas coisas começam a acontecer, alguns sintomas começam a aparecer, e eu acredito que um sintoma que tem sido muito percebido, que está acontecendo, é que nós corremos o risco de perder a alegria. Já não há mais alegria nessa vivência na sociedade, porque se nós somos reféns da sociedade, somos reféns daquilo que a sociedade deseja, essa sociedade que rejeitou a pedra angular, que rejeitou a mensagem que pode transformar os corações, se nós somos reféns, se então nós somos consumistas, então aquilo que nos dá prazer não é aquilo que aprendemos na palavra, é aquilo que a sociedade determina como prazeroso, nós perdemos a alegria. Eu não consigo perceber a alegria em gente que vive no pecado, nessa sociedade corrompida, mas me preocupa quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para a minha comunidade religiosa, não apenas aqui local, mas em geral, e parece que a alegria está escapando pelos dedos. Não há mais alegria em viver na sociedade. Se nós não conquistamos, se nós não conseguimos aquilo que queremos, então nós nos entristecemos. Não há mais sorriso no semblante das pessoas. Eu aprendi desde pequeno que Jesus aformoseia o rosto do crente. O crente sempre é bonito, simpático, porque Jesus está nele. Mas a gente percebe pessoas carrancudas, pessoas estampando o sofrimento, quando o sofrimento deveria ser derramado aos pés da cruz. Não há alegria na família, no viver em família. Se não há aceitação, se não há a manifestação do amor, logo não haverá alegria. E aí, como é que eu vou mostrar para os meus filhos ou para os meus vizinhos que vale a pena ser crente, vale a pena vir à igreja, se às vezes até para levantar de madrugada para vir à igreja eu levanto reclamando, dizendo que estou com sono, se eu pudesse eu não iria, querendo saber quem é que vai pregar, porque dependendo de quem vai pregar eu não vou, quem é que vai tocar, quem é que vai cantar. Se não há alegria na minha caminhada de fé, se as pessoas não percebem o quanto eu sou alegre por servir a Jesus, por pertencer a Deus, meu testemunho não vai atingir o coração das pessoas. Não vai. Ou quem já nunca ouviu um incrédulo dizer para um crente assim: para ser crente igual a você, eu prefiro ficar do jeito que estou. A alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. E tinha uma musiquinha antiga que a gente cantava aqui: o jovem que tem Cristo é alegre e feliz, é alegre e feliz. Só isso. Onde está a alegria? Precisamos resgatar a alegria de saber que somos de Deus, somos filhos de Deus. E essa alegria, resgatada no relacionamento com Deus, ela vai afetar a nossa casa, vai afetar a relação com os nossos filhos. Eu vou me alegrar com as atitudes dos meus filhos, não importa qual seja a idade deles. Eu vou abraçá-los e vou me alegrar com eles. E eles vão rir das minhas piadas, que eu já contei a mesma piada 10 vezes, eles vão continuar dando risada, que é para agradar o papai. A alegria estará no viver em família. A alegria estará no viver na sociedade. Nós estamos em busca de felicidade. Quando a Bíblia diz que o crente ele é alegre, nem sempre seremos felizes. Eu não posso ver felicidade de uma igreja dispersa. Eu não posso ver felicidade de uma nação que teve a cidade queimada, o templo destruído, que está vendo a família morrendo, está sendo perseguido. Eu não sei qual o motivo de felicidade para esse povo, mas eu sei que há alegria em saber que somos de Deus.
porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, porque fomos eleitos, somos a raça eleita, fomos santificados por meio da palavra e somos propriedade exclusiva dele. Então, aconteça o que acontecer, ele está comigo e a alegria será percebida na minha vida. Alegria na sociedade, alegria na família e alegria na igreja. Você é alegre por estar aqui? Você se alegra quando alguém pede para você fazer alguma coisa? Você se alegra quando o irmão te procura e fala assim, eu estou orando por você? Ou você se alegra quando alguém pede e fala, por favor, eu quero que você ore por mim? Porque se alguém pede para eu orar por ele, é porque essa pessoa confia em mim. É porque essa pessoa sabe que eu sou crente e confia no Deus que está em mim. Você se alegra quando a gente marca um culto 5 horas da manhã da ressurreição? Já tivemos que mudar de horário várias vezes, porque é tão difícil levantar de madrugada. Você se alegra quando o teu filho vem contar a lição da escola dominical para você? Tem pais que não se alegram nem mais em trazer os seus filhos à escola dominical. Você se alegra por estar aqui? Existe alegria em ser crente. Existe alegria em fazer parte da igreja de Cristo e fazer parte da igreja presbiteriana de Caieiras. Porque se não há alegria, não faz sentido você estar aqui. Não faz. Agora, se não há alegria, talvez você esteja procurando no lugar errado. Talvez as motivações sejam outras. Se a alegria está nas conquistas, naquilo que supostamente traria felicidade, se a alegria está nas realizações, na saúde, no trabalho, no dinheiro, se a alegria está no prazer sexual ou em outros tipos de prazer, então essa alegria não é a alegria fruto do Espírito Santo de Deus. Não é. Porque a alegria que vem de Deus, ela começa primeiro quando me faz perceber quem eu sou, o pecador que sou, e que fui lavado pelo sangue de Jesus. O meu coração se alegra por saber que agora eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Deus por meio de Jesus. Esse é o principal motivo da minha alegria. Nada mais me afetará. Está chovendo, está fazendo sol, sou pobre, sou rico, não importa. E aí essa alegria vai se estender para minha casa, para minha família. Os meus filhos perceberão essa alegria. Eles vão saber que mesmo que eu não concorde com um brinquinho, ou com uma tatuagem, ou com um piercing, ou com um determinado corte de cabelo, eu não concordo. Mas existe uma alegria imensa em meu coração em saber que ele foi um presente de Deus para mim, que ele é uma herança do Senhor para mim. E essa alegria haverá de ser instrumento de Deus para que ele perceba o Evangelho em mim. E um dia ele derrama o coração diante do Senhor Jesus também. Essa alegria que vai acontecer na minha casa vai acontecer aqui, quando eu estiver aqui. Alegria em servir ao povo de Deus, em servir um ao outro. Alegria em louvar. Alegria em interceder, em orar, em abraçar. Alegria em contribuir. Alegria. O povo que tem Cristo é alegre e feliz. Esta é a igreja. E esta é a nossa responsabilidade. Responsabilidade de ser o Israel de Deus. Responsabilidade de testemunhar que somos santos porque fomos santificados pela palavra de Deus. Somos a propriedade exclusiva de Deus. Somos filhos e não bastardos. Eu lembrei algumas vezes aqui de um pastor lá de Brasília, Ricardo Barbosa. Ele contou que sua sogra ficou muito doente e faleceu por conta dessa enfermidade. Ele foi visitá-la no hospital e quando ele chegou lá tinha um grupo de crentes no entorno da cama, visitando. Tinha um pastor e algumas irmãs junto com ele. E o Ricardo, que é um dos grandes pensadores da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele entrou e ficou observando. Então o pastor foi, leu um texto bíblico de encorajamento, de motivação, orou por ela, determinou a cura e pediu para ela se levantar. Ela não conseguiu se levantar. Então o pastor a repreendeu e disse: o teu problema é que você não tem fé. Se você tivesse fé, você se levantaria. E aí eles foram embora. Depois que foram embora, a sogra
olhou para o pastor assim, chateada, e falou assim: por que Deus permite que aconteça isso comigo? E ele falou: não, tua vida está nas mãos de Deus, Ele pode curar você. A gente também acredita. Ele falou: não estou falando disso, com a doença não tem nenhum problema. Por que Deus permite que essas pessoas venham aqui para me incomodar? Para me atrapalhar. E ele orou com ela. E uma das orações que eu já vi pessoas fazerem enfermos é segurar na mão e falar: olha, eu não sei o que Deus tem para você. Uma coisa eu sei, que eu estarei aqui com você, segurando na tua mão. Seja para você levantar ou seja para Deus te recolher. E aí o pastor desceu e quando chegou na entrada do hospital, ele se encontrou com aquele grupo de irmãos. Ele ficou na dele, mas o pastor resolveu vir falar com ele. Ele falou: você vê, não sabia que ele era pastor, você vê como é difícil, né? As pessoas não têm fé, as pessoas não acreditam, as pessoas não sabem determinar, porque se elas determinassem, Deus as abençoaria, as enfermidades seriam curadas. O pastor não queria falar nada, mas já que ele pediu, então o Ricardo olhou para ele e falou assim: sabe, meu querido, os filhos não precisam determinar, os filhos apenas entregam e descansam. Agora o bastardo, ele precisa sofrer, determinar, porque ele nem sabe se ele é filho. Os bastardos é que tem que determinar, é que tem que se retalhar, é que tem que reclamar, porque ele não tem certeza da sua filiação. Os filhos sabem que são de Deus, e que tudo que vem de Deus é bom. Eles entregam e eles descansam. Isso é ser igreja. Os crentes conversos, agora perseguidos, eles sabiam disso. Eles sabiam que eles eram de Deus. E se a morte chegasse, é para Deus que eles iriam. Porque o crente sabe de uma coisa: a nossa casa não é aqui. Não é aqui. Um dia Jesus voltará e Ele levará a sua igreja para estar com Ele. E aqueles que foram escolhidos, lavados, santificados, propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram alicerçados pela pedra angular, que viveram uma vida de alegria na presença de Deus, independente da circunstância, que foram testemunhas dos seus filhos, que foram bênção na vida dos seus pais, dos vizinhos, onde estiveram, para os moradores de rua, seja para quem for. Esses que são igreja estarão na eternidade com o Senhor, onde é muito melhor, porque lá é a nossa casa. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Essa palavra que é bênção do Senhor para as nossas vidas, que é alimento para a nossa alma. Deus nos perdoe se muitas vezes nós deixamos de lado a Tua palavra e nós buscamos sustentar a nossa vida em cima de filosofias e de teses que pertencem a essa sociedade corrompida. Nos perdoe, Senhor, se ao invés de buscar a unção do Teu Santo Espírito para ter como fruto a alegria, nós buscamos a alegria e uma suposta felicidade nas conquistas que esse mundo nos oferece, Senhor. Nos perdoe se ao invés de mostrar a beleza que é pertencer a Jesus, muitas vezes o nosso rosto demonstra o sofrimento, a decepção e a frustração por não sermos felizes conforme essa sociedade determina. E, ó Deus, faz prostrar o nosso joelho diante do Teu altar. Nos faz entender o que é ser a igreja, que o Senhor separou, que o Senhor escolheu. Nos faz perceber que fomos escolhidos, fomos predestinados, fomos lavados pelo sangue de Jesus. E agora, santificados pela Tua palavra, somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. E o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor não nos abandona e não nos deixa jamais. Ajuda-nos a viver como esta igreja. Ajuda-nos a viver este verdadeiro evangelho, para que sejamos bênção na sociedade, lá na nossa casa, na vivência com os nossos filhos, no nosso trabalho, aqui na igreja, que sejamos bênção do Senhor aqui, nessa comunidade religiosa, Senhor. Vem mudar o que precisa ser mudado em nós, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. A luz de Cristo brilhe por meio da nossa vida, e sejamos alegres, independentes da circunstância, até o dia que o Senhor nos levará para estarmos contigo para sempre na glória, Pai. Obrigado. Nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E assim, meus queridos, que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada um de nós que aqui estamos, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Amém.
Beck. Se você quiser dar um abraço no teu irmão e falar assim: você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Faz parte.